Terça-feira, dia 28 de julho da 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar, os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: "Explica-nos a parábola do joio no campo." Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho, a liturgia nos propõe a reflexão do Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 36 a 43, a explicação dada por Jesus, ou pela comunidade de Mateus, sobre o joio e o trigo. O texto nos diz que Jesus, ao chegar em casa, os discípulos pedem para que Jesus explique a parábola do joio e do trigo. E é uma alegoria, uma história contada para dar um sentido a uma verdade fundamental da vida das pessoas. A parábola do joio e do trigo, ela tem um desfecho que vai nos remeter ao final dos tempos, ou seja, Jesus diz que ele é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, o Filho de Deus, semeou o trigo. E o inimigo, enquanto todos dormiam, à noite, semeou o joio. E o tempo foi passando e não perceberam que o joio estava no meio do trigo. E com o tempo é que eles então perceberam que havia também uma erva daninha. O joio é uma tipo de planta que ela é
danosa, sobretudo para o trigo. Ele prejudica o trigo durante o seu desenvolvimento. Ele não é totalmente ruim. Durante algum tempo, ele foi usado como fermentação, como produto para a fabricação de cerveja também. Então, mas para o trigo, ou para o contexto, para a história que Jesus estava contando, para o interesse com que Jesus queria dar um sentido, é que o joio era maléfico para o trigo. Assim como o joio é maléfico para o trigo, assim o mal, né, prejudica o bem, prejudica as pessoas, prejudica o mundo, prejudica a igreja. O joio, ele está presente tanto no mundo, nas relações entre os estados, os países, as pessoas, na igreja e também na própria pessoa. E seja lá qual for o contexto, os servos perguntam se convém tirar o joio, separar o joio do trigo. A sabedoria e a experiência do proprietário diz não, vamos esperar a colheita. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a paciência. Porque na relação humana, nem sempre o joio é mal ou é bom. E nem sempre o trigo é bom ou mal. A ideia é que o trigo é sempre bom e o joio é sempre mal. A questão é que Jesus dá duas explicações. Primeiro, que os servos não têm discernimento para poder discernir o joio do trigo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. E isso poderia, então, acarretar um prejuízo para o trigo. E a outra é que, como os dois ocupam o mesmo terreno, ao arrancar o joio, poderia também danificar o trigo. Então, a sabedoria do proprietário orientou que esperasse a colheita. A colheita que remonta os textos antigos, do Antigo Testamento, que era comum, né, a ideia de colheita o juízo final. Né? Então, esperar o dia da colheita para separar. E quem é que vai fazer isso? É o próprio Deus. Só Deus tem poder para separar o joio do trigo. As pessoas boas das pessoas más. Nós não temos esse discernimento. E uma outra coisa importante é que, na relação humana, nós temos que aprender a conviver com as pessoas más. As pessoas boas conviver com as pessoas más. Porque ninguém tem estrela na testa. Então, não dá para saber quem é bom, quem não é. E o ser humano, ele é feito de situações que às vezes ele é bom e às vezes não é. Às vezes ele é mau e às vezes ele não é. Então, essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, nos ensina também a ter paciência uns com os outros. A igreja, ela é feita de homens, de pessoas humanas. Na cabeça, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que conduz a igreja, ela é santa, ela é perfeita. E por isso a gente tem que acreditar na igreja e confiar na igreja. Porque quem a conduz é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Mas nos seus membros, ela é feita de seres humanos, que às vezes é bom e às vezes não é. Então a gente precisa ter paciência, a não fazer distinção de pessoas, nem de cor, nem de raça,
dá a entender que naquele contexto da explicação da comunidade primitiva, parece que é um problema interno da comunidade de Mateus, que é formada por judeus que se converteram ao cristianismo e por pagãos de diversas nacionalidades e que vêm com vários costumes diferentes e que para um era certo, para outro não era certo. Para os pagãos era comum comer carne de porco. Para o judeu, isso não era certo, comer carne de porco. Então, os cristãos de origem pagã, não vai fazer diferença nenhuma para eles comerem essas coisas. E para os judeus isso era um escândalo. Então, os cristãos de origem judaica. E então, às vezes, algumas coisas podem ser boas ou má, depende. Mas no contexto todo é que havia pessoas que ensinavam coisas boas, mas havia também pessoas boas que ensinavam coisas erradas. Então, por isso Jesus vai falar, no dia do juízo, Deus vai separar as pessoas que fazem o mal e que fazem e aqueles que fazem os outros pecarem e que geram distúrbio, confusão na comunidade e na vida das pessoas. Então, por isso, quando se fala de inimigo, não é especificamente o demônio. Embora Jesus fala que quem semeou foi o demônio. Mas aqui não se entende, o demônio não é nome de uma pessoa. Demônio, a palavra demônio significa aquele que divide, aquele que separa as pessoas, aquele que traz confusão na comunidade. Então não é uma pessoa, propriamente dito, mas é tudo aquilo que faz o mal, que prejudica as pessoas, que prejudica a igreja, que prejudica a sociedade. Então, o inimigo pode ser tanto o demônio, como pode ser uma própria pessoa, uma pessoa que prega desavença na comunidade, doutrinas erradas e que fazem coisas erradas. Infelizmente, nós tivemos aí, dentro do seio da igreja, clérigos e padres e bispos e leigos que cometeram coisas horríveis na história da igreja. Por exemplo, o problema de abusos sexuais de crianças, corrupção, desvio de dinheiros de comunidade, roubo dentro da igreja, a Inquisição, que foi uma coisa barbária, né? Várias pessoas da igreja mesmo que foram mortas em nome de uma verdade e que ceifou vidas de inocentes. Pessoas que foram acusadas por interesses de escusas de pessoas que estavam no poder da igreja e fora da igreja. Então, assim, a ideia é que no dia do juízo, Deus vai separar os bons dos maus.